pouco se fala sobre mim. Não fiz grandes discursos. Não estive entre os mais famosos, mas eu estava lá, desde o começo. Chamei-me Tiago, filho de Alfeu. Alguns me chamavam de Tiago Menor. Não por ser menos importante, mas talvez por ser mais discreto, eu ouvi a voz de Jesus me chamar. Eu andei com ele e vi milagres que olhos humanos jamais poderiam compreender, e permaneci, mesmo quando tantos fugiram. Minha fé não foi barulhenta. Foi firme como a rocha, e por ela derramei meu sangue. Em Jerusalém fui acusado, jogado do alto do templo, espancado, apedrejado, mas minhas últimas palavras não foram de ódio. Foram de perdão. Pai, não lhes imputes este pecado. Hoje o meu nome ecoa nos corredores esquecidos da história. Mas para aquele que me chamou, eu nunca fui menor. Fui discípulo, fui fiel e jamais neguei o meu Senhor. Nome em hebraico. Yaakov significa aquele que segura o calcanhar ou suplantador. Nome em grego. Yaki, Bos Y Kappa, Omega Beta, Omicron, Sigma. Título tradicional. Tiago Menor ou Tiago. O menor, o adjetivo menor, é geralmente interpretado como uma referência à estatura física ou à idade em comparação com Tiago Maior, filho de Zebedeu. Pai, Alfeu, mãe. Maria de Clopas, possivelmente irmã de Maria. Mãe de Jesus, João 19:25, irmão segundo algumas tradições. Judas Tadeu e José Justo. Existe debate entre estudiosos sobre a identidade precisa dos parentecos. Alguns acreditam que ele também era primo de Jesus. Tiago Menor foi chamado por Jesus para integrar o círculo dos 12 apóstolos. Mateus 10:3, Marcos 13:18, Lucas 6:15. Como apóstolo, foi testemunha direta do ministério, dos milagres, dos ensinamentos, da morte e da ressurreição de Jesus. Tiago Menor é mencionado de forma discreta nas Escrituras. Ele aparece nas listas dos apóstolos, mas não há episódios registrados em que ele tome destaque individualmente, o que fortalece a ideia de sua humildade e simplicidade. Mateus 10, 2-4, Marcos 3, 16-19, Lucas 6, 13-16, Atos 1 e 13. Após a ascensão de Jesus, Tiago Menor permaneceu com os discípulos em Jerusalém. A tradição afirma que ele foi um dos pilares da igreja primitiva. Importante, ele é frequentemente confundido com Tiago, irmão do Senhor, que foi líder da igreja de Jerusalém e autor da Epístola de Tiago. Muitos estudiosos modernos acreditam que são pessoas diferentes, mas algumas tradições os identificam como a mesma pessoa. Embora a Bíblia não registre suas atividades missionárias específicas, tradições cristãs afirmam que Tiago Menor pregou o evangelho na Judéia, ajudou a consolidar a fé cristã entre os judeus convertidos, participou de decisões importantes da igreja nascente. Tiago Menor foi martirizado por apedrejamento em Jerusalém. Antes disso, ele foi jogado do alto do templo, local onde costumava ensinar e pregar. Mesmo gravemente ferido pela queda, ele não morreu imediatamente e continuou orando por seus algozes. Só depois disso foi apedrejado e golpeado com um bastão ou porrete na cabeça, morrendo finalmente por traumatismo craniano. Essa descrição vem principalmente dos relatos do historiador cristão Egésipo, século II, preservado por Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica. Tiago Menor foi martirizado em Jerusalém, nas imediações do Templo de Jerusalém. O local exato da execução, segundo as tradições, foi o pináculo do templo, uma das extremidades elevadas da estrutura. Acredita-se que sua morte tenha ocorrido por volta do ano 62. Depois de Cristo, o martírio aconteceu durante um período de instabilidade religiosa e política em Jerusalém, entre os mandatos dos governadores romanos. Tiago Menor foi sepultado próximo ao local de sua morte em Jerusalém. Segundo algumas tradições antigas, seu túmulo ficava ao lado do templo, em um local venerado por cristãos dos primeiros séculos. Posteriormente, algumas relíquias atribuídas a ele teriam sido trasladadas para Roma, onde hoje se encontra uma urna com seu nome na Basílica dos Santos Apóstolos. Festa litúrgica, Igreja Católica Romana, 3 de maio. Junto com São Filipe, também celebrado pelas igrejas ortodoxas e anglicanas, é venerado como exemplo de humildade, fé silenciosa e lealdade discreta a Cristo.
Na arte Cristo, o Tiago menor é frequentemente representado com um bastão de padeiro ou um porrete, símbolo de seu martírio, às vezes com livro ou rolo, representando seu papel como apóstolo e pregador, roupa simples, reforçando sua imagem de humildade. Tiago, filho de Alfeu, entre os dois, talvez o mais silencioso, mas não menos fiel, morreu orando por seus inimigos como o mestre o ensinou.